Bem-vinda de volta ao I24 News English. Enquanto os Estados Unidos e o Irã continuam divulgando declarações conflitantes sobre os detalhes da proposta de cessar-fogo, o presidente Trump afirma que uma coisa está clara: o Irã não poderá ter capacidade de enriquecimento e o urânio altamente enriquecido do Irã será tratado. Conosco para debater o tema está Jason Brodsky, diretor de políticas da United Against a Nuclear Iran. Jason, pelo que parece até agora, esse cessar-fogo de 2 semanas não inclui a questão nuclear. Este é um ponto de partida para começar a abordar a questão nuclear. Se o Irã insiste em manter o direito ao enriquecimento de urânio e os Estados Unidos dizem que o Irã não pode ter nenhum, como isso difere das negociações após a Guerra de 12 Dias em junho? Bem, é ótimo estar com você. Acho que este é apenas mais um capítulo na mesma dança diplomática coercitiva que os Estados Unidos, sob o presidente Trump, têm tido com o regime iraniano desde que o presidente Trump assumiu o cargo no último mandato. O presidente apresenta as exigências dos Estados Unidos. Ele faz uma oferta, uma saída diplomática. Ele prepara o cenário para uma ação militar caso se torne necessário. Ele ameaça com consequências se as exigências dos Estados Unidos não forem atendidas e define um prazo para os iranianos. Esse prazo pode ser estendido se os iranianos estiverem agindo de boa fé e, se não estiverem, o presidente ataca. Acho que vemos situação parecida aqui nas conversas em Islamabad. Mas agora a diferença é que o presidente está testando o cálculo decisório da liderança iraniana após a operação Epic Fury. Então, é assim que devemos enxergar isso nesse contexto. Trump afirmou que o Irã pode apenas entregar seu urânio altamente enriquecido. Mas que garantias precisam ser estabelecidas para ter certeza de que o Irã realmente fará isso, entregando todo esse material e não mantendo estoques secretos, talvez escondidos, dentro do Irã? Bem, acho que a doutrina de Trump afirmou que ou o Irã desmantela seu programa nuclear ou terá seu programa nuclear desmantelado por outros. O presidente Trump se manteve fiel a esse princípio desde o início do segundo mandato. Teremos que verificar se o Irã aceitará abrir mão disso voluntariamente, como afirmou o secretário da Guerra. Mas que, se não estiver, como disse o presidente, os Estados Unidos estarão prontos para atacar de novo. E é isso que vai acontecer com essa dança diplomática coercitiva que veremos acontecer em Islamabad a partir de sexta-feira. Há algum sinal de que esse novo regime, como o presidente está chamando, ele diz que há um novo regime, mas há algum sinal de que eles realmente vão sentar à mesa de negociações de boa-fé, cedendo em algumas de suas exigências mais rígidas? Eu duvido que a atual liderança iraniana esteja preparada para ir até o fim para satisfazer as exigências dos Estados Unidos de forma diplomática. Isso porque eles se veem como vencedores desse conflito, especialmente por causa da nova influência que conquistaram sobre o Estreito de Hormuz. E isso é algo que vai ser realmente fundamental para influenciar os cálculos deles em Islamabad. Então, os iranianos sentem que têm todo o tempo do mundo. Por isso, eles podem estar ganhando tempo aqui, como já fizeram no passado. E podemos ver outra rodada de confrontos entre os Estados Unidos e o Irã, porque o presidente Trump quer resultados rápidos. Mas o ritmo dos iranianos nas negociações é lento e cada vez mais lento. E essa diferença de estilo e também de conteúdo realmente coloca os dois lados ainda em rota de colisão. Diante dos iranianos acharem que tem tempo de sobra, como os Estados Unidos podem evitar que o Irã prolongue novamente as negociações? O que deve mudar agora? Acredito que os iranianos tentarão estender as negociações independentemente das ações dos Estados Unidos. Acredito que os Estados Unidos devem mostrar que a demora traz consequências, o que pode exigir mais ataques ao regime iraniano. Jason Brodsky, é um prazer tê-lo hoje na I24 News English. Obrigada. Obrigado. No estúdio, estou com o embaixador Dani Ayalon, ex-embaixador de Israel nos Estados Unidos e ex-vice-ministro das Relações Exteriores, além da correspondente sênior de Oriente Médio da I24 News English, Ariel Osran. Senhores, obrigada por estarem nos estúdios da I24 News English. Embaixador Dani Ayalon, ainda há dúvidas sobre o que o presidente dos Estados Unidos deseja e por que essa proposta de cessar-fogo de 2 semanas, feita de última hora, sequer foi levada adiante. Há alguma informação em Washington sobre essa alternativa? É algo temporário ou é realmente uma forma do presidente dos Estados Unidos declarar que é o fim dos bombardeios?
Bem, Nicole, antes de tudo, é um prazer estar com você. É muito difícil julgar porque estamos no meio do jogo, então acho que é um pouco prematuro fazer uma análise de ganhos e perdas. Embora seja um pouco decepcionante, devo dizer que o Irã não foi colocado de joelhos ao abrir o Estreito de Hormuz sem um cessar-fogo, ou pelo menos aceitando os 15 pontos de Trump de algumas semanas atrás. Agora eles vêm para a mesa de negociações em Islamabad, presumivelmente amanhã ou sexta-feira, e embora não haja dúvida de que o Irã foi enormemente derrotado do ponto de vista militar, mas do ponto de vista geopolítico, estratégico, eu não tenho certeza. Eles estão vindo para a mesa de negociações quase como iguais. E o Irã tem suas exigências, os Estados Unidos têm suas exigências, sabe? Se eles chegarem a um meio termo, não é suficiente, porque precisamos ver o que acontece com o urânio. Precisamos ver o que acontece com os mísseis balísticos. Ninguém está mencionando isso. E há um ponto também ao qual as pessoas não estão dando muita importância, que é o Estreito de Hormuz e o pagamento, as tarifas que o Irã está exigindo. E os Estados Unidos aceitam isso com alguma divisão de lucros, seja lá qual for. Se isso acontecer, então muda todo o transporte marítimo, porque Hormuz é um estreito natural, não é algo feito pelo homem como o Canal do Panamá ou o Canal de Suez, que também passam pelo território de um país soberano. É por isso que eles têm o direito de cobrar taxas. Aqui estamos falando sobre o princípio da liberdade de navegação. É como se em Gibraltar o Marrocos começasse a cobrar, ou nos Dardanelos, a Turquia. Isso seria um caos. E basicamente o que isso faz, se de fato esse for o resultado, um dos resultados da guerra, é que vai normalizar a pirataria. Ariel, tudo o que Dani está dizendo agora indica um Irã mais ousado e radicalizado, que viu, depois de todas essas ameaças que colocou na mesa, que ainda pode sair disso com o regime intacto, embora bastante enfraquecido. Mas há algum sinal desse novo regime do qual o presidente dos Estados Unidos está falando? Ou será que, na verdade, este é um regime mais forte, embora menor, dentro do Irã? Pode-se dizer que o presidente Trump está certo ao afirmar que há um novo regime em Teherã. Mas, como você disse, é um regime mais extremo, mais perigoso e mais ousado do que aquele sob o antigo líder supremo Ali Khamenei. O fato de que eles estão mostrando agora que podem pressionar o presidente Trump a aceitar um cessar-fogo enquanto mantém o controle sobre o Estreito de Hormuz demonstra isso. Os iranianos, aqueles que estão no comando, realmente acreditam que conseguiram uma vitória enorme nesta guerra. Eles se sentem encorajados. Eles sentem que são a nova potência emergente na região, que podem ditar o que acontece com toda a economia global. Eles se sentem assim por dois motivos. Primeiro, conseguiram sobreviver. E quando você é um regime terrorista, cujo objetivo é aniquilar outra pessoa e garantir a própria sobrevivência, quando você consegue sobreviver, isso é uma vitória. E outro motivo é que, repetidas vezes, não apenas nesses últimos 47 anos, mas especificamente nessas últimas 5, 6 semanas, você podia ver a comunidade internacional fazendo de tudo para apaziguar o Irã. Não só os países com economias mais fracas no Sudeste Asiático, que fizeram acordos bilaterais com o Irã para permitir que seus navios passassem, porque qualquer pequena interrupção poderia desestabilizar toda a economia interna deles. Mas países enormes, países do G7, como França, Reino Unido, repetidamente optaram por apaziguar o Irã em vez de exigir retaliação e um preço do Irã. Ou até mesmo chegar ao ponto de exigir abertamente que parassem seus ataques e ameaçar usar sua enorme força militar. Além dos Estados Unidos e de Israel, ninguém expressou esse tipo de retórica.
Agora, podemos excluir disso alguns países do Golfo que demonstraram uma retórica muito forte, mas que no final das contas evitaram se envolver militarmente com o Irã. Tudo isso, junto com o Irã, com o regime iraniano conseguindo se manter de pé, no final disso, eles se sentem encorajados, eles sentem que venceram. E por isso é muito improvável imaginar que eles aceitariam condições que não aceitaram antes desta guerra. E mais uma vez nos encontramos em uma posição em que tudo depende da determinação do presidente Trump. Se ele vai manter as mesmas exigências que os Estados Unidos tinham antes de entrar nesta guerra, ou se isso mudou devido à comprovada capacidade do Irã de bagunçar a economia global e fazer as potências mundiais se ajoelharem, implorando para que o Irã pare.